Olá, estamos aqui de volta para a aula de Direito Civil, hoje com um tema bem diferente, um tema interessante, um tema que vocês com certeza irão curtir muito, afinal de contas vamos falar do nome enquanto previsão, enquanto direito da personalidade, enquanto regra prevista no nosso Código Civil, lá no livro 1, no livro das pessoas naturais, onde trataremos agora dos direitos da personalidade. Bom, primeiramente, quando falamos em situações de identidade, né? Ou seja, elementos que individualizam o sujeito, pensando aqui num contrato ou talvez mais adiante uma petição inicial, nós vemos que tudo começa com a qualificação da pessoa. E essa qualificação ela se dá pelo nome, pelo estado da pessoa, pelo domicílio da pessoa, né? Então, enquanto o nome instituto previsto, né, que é o primeiro tópico que nós iremos tratar, depois mais à frente falaremos do estado civil e também, consequentemente, das questões relacionadas a domicílio. Bom, o nome, em primeiro momento, temos aqui que seria a palavra que designa pessoa, animal, coisa, é aquilo que exprime uma quantidade característica descritiva de pessoa, de coisa, isso segundo o nosso dicionário Aurélio, né? Podemos ainda trazer enquanto conceituação que nome é a designação pela qual a pessoa se identifica na sociedade, né? No seio da família. Então temos aqui que é parte do direito da personalidade, nós vamos falar daqui a pouco dos artigos, né, 16 e 18 do Código Civil, mas todo mundo que está me ouvindo aqui neste momento tem documento de identificação, tem um cadastro de pessoa física, né, que é o CPF, enfim, tudo isso está associado à sua personalidade, mas antes de mais nada você tem um nome. E o nome, enquanto entendimento, né, é o seu nome por completo. Nós vamos trabalhar aqui os elementos do nome, né, para poder entender como que seria esse elemento caracterizador e individualizador de cada um de nós. Bom, quando você vê uma imagem igual esta, o que, que você está enxergando? Você enxerga ali marcas, né? Você está vendo ali logotipos, você está vendo algumas grafias de nomes, mas tudo aqui é uma marca. Isso aqui é uma identidade. Isso aqui tem aí um papel importante, ou seja, qual seria a importância dessa logomarca, vamos assim dizer, né? Nós estamos aqui diante de uma situação que identifica, onde você consegue enxergar, né, através desses símbolos, através dessas grafias, através desses desenhos, uma pessoa jurídica, né? Ou seja, uma empresa que foi criada, que tem ali a sua estrutura, que tem ali os seus elementos e caracteres que a diferenciam das demais, e você já consegue ali entender quem é quem no meio desse muitas cores que estão aqui dispostas, né, no banner. Bom, quando a gente fala de pessoas, aqui eu tenho uma imagem diferente, né? Uma imagem aqui de uma gestante e tem aí uma lista de quê? De nomes, né? Então, o primeiro atributo da pessoa em formação, porque antes mesmo de nascer, se pensa qual será o nome, né? Então, temos que o nome é um dos mais importantes atributos da sua personalidade. Por quê? Porque é ele que vai o diferenciar, né, das demais pessoas. É através do nome que você vai conseguir se distinguir entre uma pessoa e outra. Não fique triste se o seu nome não está aqui, tá, gente? Essa imagem é uma imagem aleatória que eu escolhi da internet. Enfim. Pensando aqui na nossa doutrina, Silvio Venosa, né, ele traz aqui uma característica interessante, que nome é uma forma de individualização do homem na sociedade, mesmo após a morte, né, ou seja, temos essa diferenciação mesmo depois de morto, né, e mostra essa necessidade de se diferenciar as pessoas na sociedade, vem mesmo desde o momento em que o homem passou a verbalizar os seus conceitos. Então, se você quiser buscar na história, vá na Bíblia, né, que temos aí enquanto obra mais antiga e conhecida do mundo. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, acho que 20, salvo engano, tem uma parte lá que começa-se a falar dos nomes. Então, ali, essa discussão de identificação, essa discussão sobre diferenciação, ela já tem relato desde a antiguidade. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, a gente consegue diferenciar as coisas e, consequentemente, transmitir essas diferenças para outras pessoas, entendendo ali o nome como um conceito comum e aceito por todos, né?
Então aí temos aqui a imagem do Venosa, para quem ainda não viu, né? Bom, essa imagem aqui, eu gosto muito, né, de trabalhar com fotos de pontos famosos do mundo, né? E aqui nós temos a praia de Mykonos, né? Nós temos aqui a Grécia, né? Não sei se alguém já viajou para lá ou teve a oportunidade de conhecer. Mas entre os gregos, aqui é uma curiosidade, viu? Nós tínhamos uma situação bem peculiar. O nome era único, era individual, ou seja, nós tínhamos ali os famosos Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Cada pessoa tinha um nome próprio e não havia essa transmissão para descendente, né? Não havia essa forma que nós utilizamos nos dias de hoje. Alguns vão perguntar, mas por que, né? Que era diferente assim? Primeiro, porque a quantidade de pessoas na época era bem menor do que hoje, né? A questão de vivência, inclusive, né? A expectativa de vida era muito diferente do que da de hoje. Hoje nós somos bilhões de seres humanos no planeta. Então é óbvio que apenas um único nome como Sócrates, né, Platão ou ainda Aristóteles não seria suficiente para diferenciar um do outro, né? Se eu for pegar aqui no caso da turma de vocês mesmo, nós temos aqui algumas pessoas que têm o primeiro nome igual, né? Então acabaria gerando uma certa confusão se não houvesse ali, né, outros elementos que compõem o nome, né, que pudesse fazer tal diferenciação. Dando continuidade aqui, essa situação de crescimento, né, nós podemos trazer aqui esse grau de complexidade que o nome passou a ter ali na época de Roma, por exemplo. Eles adotaram um sistema diferente, ou seja, estamos falando da história do nome, tá, gente? Então, esse modelo que eles utilizavam era um sistema chamado gentílico, ou seja, ele designava o indivíduo pelo seu local de nascimento. Então, aqui temos um globo, né, onde você pode ver aqui algumas fronteiras, enfim, né? A pessoa era conhecida pelo seu local de nascimento, além de um prenome ou nome próprio, né? E aí tinha ainda a possibilidade de acrescentar esse cognome. Mas por quê? Porque existiam ali um crescimento das famosas gens, né? Ou seja, daquelas tribos, daqueles grupos, daquelas alianças formadas, e a partir disso precisava-se então diferenciar um sujeito do outro. Então, meramente um único nome, como era feito na Grécia Antiga, não era mais suficiente para dizer quem é quem. Então, necessário se foi, né, adotar algumas práticas para poder diferenciar. Então, temos o seguinte: os gentílicos, também chamados, né, quando adjetivos pátrios, são uma classe de palavras que designam o indivíduo de acordo com o seu local de nascimento ou residência. Um grupo à parte de adjetivos derivados de substantivos relacionados a países, estados, continentes, regiões, províncias, cidades, aldeias, vilas e povoados. Aqui a gente pode citar o caso de Jesus, né, enquanto pessoa que ficou conhecida pela modalidade gentílica, ou seja, Jesus de Nazaré. Nazaré era um local, ou seja, não fazia ali uma justificativa em relação ao nome da pessoa, mas ao local de nascimento da pessoa. Tá? Continuando. Aqui eu trago para vocês uma curiosidade. Tá? As imagens que vocês vão ver aqui, elas vão retratar essa particularidade, né? Ou seja, essas características de locais bem diferenciadas. Por exemplo, esse local que vocês estão vendo aqui ao fundo, né? Já vou falar qual é. As pessoas que nascem lá são chamadas de alfacinha. Ou seja, isso, historicamente falando, tem um motivo. Né? Então, quem estuda a história de Lisboa, ou seja, estou falando aqui de Portugal, né? Que também pode ser chamado de Lisboeta, né? Eles também são chamados de alfacinha, mas porque na história teve ali um episódio, né, que envolveu ali a sobrevivência na guerra à base de alfaces. Enfim, para quem não gosta de comer verdura, veja aí, né, como que pode salvar a sua nutrição. Enfim, vamos pegar uma outra imagem aqui. Quem sabe que cidade seria essa, né? Para e pensa. Temos aqui o sujeito que nasceu nesse local, ele seria conhecido como Hierosolimitano, ou seja, alguém que nasceu na cidade de Jerusalém, Israel. Aqui eu trago uma outra imagem, essa aqui agora do Brasil, né? Esse ponto turístico aqui muito famoso, inclusive os nascidos nessa cidade aqui já foram até homenageados com músicas, né? Temos aqui o Soteropolitano, né? Para quem não conhece, é quem nasce na cidade de Salvador, Bahia, tá ok? Mas enfim, por que eu estou trazendo essas imagens e falando dessas particularidades?
Porque nós mesmos, apesar de termos uma estrutura composta hoje diferente no nome, né, essas designações elas ainda existem, né, mas não que faça parte do nosso próprio nome como era antigamente. Vamos partir então para a análise do nosso Código Civil. Vejam aqui primeiramente o artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Bom, vamos nos atentar aqui a uma seguinte particularidade. Nome, gente, não é Paulo, por exemplo. Paulo é o meu prenome. Sobrenome é o Freitas. Então, o meu nome é qual? Paulo Freitas. Porque muitas das vezes a pessoa fala qual é o seu nome, e aí a pessoa se apresenta apenas com o prenome. Mas o nome da pessoa, juridicamente falando, ele é composto pelo prenome e sobrenome, porque é o que está na sua certidão de nascimento. Então, quando se perguntar o seu nome, é o nome por completo, conforme certidão de nascimento. E não apenas o pré-nome, ok? Então, aqui vocês que estão ouvindo agora já aprenderam mais uma, né, para poder praticar aí no dia a dia. Mas algumas curiosidades aqui merecem destaque, como por exemplo, o agnome. Alguém sabe o que é o agnome? Eu tenho agnome no meu. Né? O agnome seria o neto, o júnior, o sobrinho, o filho, que as pessoas colocam ao final do nome, né? Justamente para poder distinguir que aquela pessoa é descendente de outra que já tem aquele nome completo, ou seja, prenome e sobrenome idênticos, né? No meu caso, eu tenho júnior no final. Então, o prenome ele pode ser livremente escolhido no nosso país. Nós temos aí a Lei de Registro Público, né, no seu artigo 55, fala que nós temos aí a possibilidade de escolher qualquer nome, desde que não exponha o filho ao ridículo. Tá ok? Não podemos também avacalhar aí na hora de escolher o nome da criança. E um detalhe interessante aqui, né? Sobrenome, ele vem indicando a origem da família da pessoa. Então é muito importante na hora da composição você acrescentar ali, né, o sobrenome do seu genitor ou genitora, no sentido de complementar o nome desse novo ser, ok? Quando a gente para poder pesquisar nomes, vocês viram agora há pouco uma figurinha, né, na qual tinha uma mulher gestante, enfim. Eu tenho aqui algumas particularidades. E são nomes que realmente foram registrados, né? Nomes que os sites aqui da pesquisa, né, mencionam como os nomes mais estranhos registrados no Brasil. Mas assim, enfim, eu só coloquei alguns aqui para vocês refletirem. Aeronauta Barata, Agrícola Beterraba Areia, Agrícola da Terra Fonseca. Isso aqui, gente, tá numa lista. Eu só peguei os com letra A ali, só para começar, né? Mas quem quiser pesquisar a respeito depois, né? Pode buscar aí essas informações que estão disponíveis na rede social, tá? Mas enfim, esse tipo de coisa é algo que às vezes pode gerar constrangimento para a pessoa. Mais adiante nós vamos falar sobre a possibilidade, inclusive, de alterar o nome, tá ok? Bom, continuando dentro do nosso código, artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações ou representações que exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Presta atenção. Expor o nome de alguém, né? Como tem sido feito atualmente com muita riqueza de detalhes, né? Em perfis de redes sociais aí de fofoca, né? E aí marca o perfil da pessoa e vai lá e fala mal da pessoa. Não vou fazer propaganda aqui para a página, mas enfim, vocês que moram em Rondonópolis sabem o que seria isso, né? Isso é muito perigoso. Cabe processo, inclusive. Aqui eu quero destacar, né, aquela situação que aconteceu em 2014, onde uma mulher foi espancada e morta lá em Guarujá, São Paulo. Por quê? Porque alguém colocou um boato na rede social que ela estaria envolvida, né, com prática de magia negra com criança e não tinha nada a ver. Marcaram a pessoa errada na rede social e ela foi espancada até morrer no bairro onde ela residia. Agora vocês imaginam, colocar uma pessoa numa situação de risco como essa. Olha a seriedade que é o que você coloca em rede social. Então toma cuidado, viu? Bom, na sequência temos aqui no nosso código o artigo 18, que diz: sem autorização, não se pode usar nome alheio em propaganda comercial. Pessoal, isso aqui é sério, né? A pessoa, muitas das vezes, ela faz ali
uma entrevista, enfim, ela dá ali uma participação em determinados contextos, e isso daí não gera problema algum, uma vez que se trata apenas de uma situação de comentar, de opinar, enfim. Mas quando isso é levado para o campo comercial, a história muda. Precisa necessariamente ter ali uma autorização, consequentemente essa pessoa vai ter ali um cachê, enfim. Você pegar nome de pessoas e sair vinculando aí a publicidades sem a autorização, cuidado. Cuidado que pode gerar aí para você uma ação de reparação, tá ok? Bom, aqui eu trago para vocês um julgado que discute justamente essa questão do uso do nome sem autorização. Essa aqui é uma propaganda, né, onde o Moacir Bastos, que é o nome da pessoa, né, que ficou conhecido como Tuta, um ex-jogador de futebol aí do clube Fluminense, né, estava ali gravando a propaganda para a empresa de aviões, né, Webjet. E nessa propaganda, o que aconteceu? A Webjet contratou o Tuta, que na realidade chama Moacir Bastos, mas que é conhecido como Tuta pelo destaque que ganhou como centroavante ali do Fluminense. Então ele fez um contrato com o Tuta, mas na hora de gravar a propaganda, o que eles usaram? Coisa feia, Tuta, do Fluminense, furou a fila, enfim, não vou ler a propaganda. Mas aqui eles usaram o nome de uma agremiação, ou seja, uma pessoa jurídica, também tem proteção, é um nome também, né? Isso virou um processo, Webjet versus Fluminense, no qual, né, reconheceu-se aqui uma falha na condução dessa gravação de propaganda, gerou aqui indenização, dano moral, uso indevido e inautorizado do nome, né? Então perceba que esse tipo de situação não vai passar desapercebido, gente. Isso aqui foi uma propaganda que passou aí em rede nacional, né? Então, nesse aspecto, a televisão, ela propaga ali a informação e por conta disso, a empresa ela foi aí condenada a pagar indenização por danos morais, tá ok? Bom, enfim, depois se vocês quiserem ler aí o comentário todo, vocês vão dando pausa no vídeo, tá joia? Vamos continuar aqui porque eu tenho algumas curiosidades aqui para trabalhar com vocês ainda. Bom, artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Como assim? É aquele nome fictício, aquele que é usado muitas das vezes por escritores, artistas, enfim. Olha um pseudônimo que eu coloquei aqui, né? Hoje ele, inclusive, fez alteração no registro civil para poder acrescentar Lula, né? Mas Lula era um pseudônimo, ok? Outros exemplos aqui interessantes de pseudônimos. Vocês conhecem a Sônia Maria Vieira Gonçalves? Né? Eu estou pegando aqui alguns casos que são relatados, né? Essa artista aqui, conhecida como Suzana Vieira, tem aí, na realidade, o seu prenome como Sônia e não Suzana. E o seu nome completo seria Sônia Maria Vieira Gonçalves, e não Suzana Vieira, como ela ficou conhecida. Ela utilizou um pseudônimo. Outros que também utilizaram, cantora Mayra Correia, essa daqui da imagem. Alguns conhecem ela, mas pelo nome de Maria Gadu. Mas ela tem aí Maria Gadu como seu pseudônimo, né? Outros também bem conhecidos, o Mirosmar e o Elson, né? O famoso Zezé de Camargo e Luciano. Outros aqui também, mais antigos, né? José de Lima e Durval de Lima, ou seja, o Chitãozinho e Chororó, também pseudônimos. Outro exemplo, o Emival Eterno da Costa. Esse aqui é fantástico, né? Quem conhece esse, né? O famoso Leonardo. E pegar um mais atual, né? Para vocês não ficarem falando que o professor só busca velharia, né? Só das antiguidades. Temos o Nivaldo Batista. Quem gosta das músicas do Nivaldo Batista? É parente do Amado Batista? Não, nada a ver, professor. Esse rapaz aí, ó. Pô, professor, mas esse rapaz aí tá meio diferente, né? A gente conhece ele como Gustavo Lima, né? Ah, verdade, ele tá diferente, né? Ele tá com outra roupagem hoje. Mas enfim, começo de carreira, né, gente? Bom, esses são alguns exemplos de pseudônimos que vocês já acostumaram a ouvir, né? Mas que às vezes não sabia qual era o nome verdadeiro dessas pessoas envolvidas. Bom, vamos lá, vou dar um último exemplo aqui antes de falar sobre as possibilidades de mudança do nome. Esse sujeito, né, famoso também no Brasil, ele é descendente de turco e grego.
nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1930. Ele é apresentador de TV e empresário brasileiro. Aqui no presencial, alguns falaram alguns nomes aí de pessoas muito mais jovens, né? Mas faça a conta aí, né, gente, para não errar. Quem é o sujeito? Esse aqui, famoso, Cenoura Bravanel. Conhece o Cenoura Bravanel? Ah, não conheço. Eu conheço o pseudônimo Silvio Santos. Opa, mais uma aí, né? Vamos gravando. Bom, para poder verificar, então, alguns requisitos legais para a alteração do nome, eu trago para vocês aqui alguns roles de condições específicas que a gente precisa ficar atento. Por quê? O nome ele é inalterável, salvo algumas exceções. O que a lei fala sobre isso? Primeiro, substituição do prenome por apelidos públicos notórios. Vamos pegar o caso aqui da Sônia, né, Vieira, para Suzana Vieira, por exemplo. Seria uma situação. Outra, correção de evidente erro gráfico. Então, se porventura na hora de registrar na certidão de nascimento houve uma anotação equivocada, você também pode pleitear a correção do seu nome. Retificação de nome que possa expor o seu portador ao ridículo. Gente, exemplos disso são vários, né? Mas aí você imagina a pessoa ser registrada lá com o nome de fotocópia autenticada, igual já teve alguns assim, né? Gera constrangimento, problemas para a pessoa, enfim, ela pode pedir substituição. Outra, substituição do prenome ou do nome completo como medida de proteção à testemunha de crime que corra risco de vida. Então, no que diz respeito à medida protetiva, também autoriza a alteração do nome. Outras particularidades. Atribuição adotado do sobrenome do adotante, também prevista em lei, é uma possibilidade. Outra, adição intermediária de apelidos notórios ou de sobrenome materno, especialmente para evitar homonímia. Essa situação, gente, ela é realmente muito preocupante. No Brasil, nós temos alguns nomes que são assim utilizados com muita frequência. E às vezes por questão de homenagem, tradição familiar, enfim. Mas eu vou dar um exemplo dos meus parentes. Maria Aparecida, que tal? Quantas Marias Aparecidas vocês conhecem? Eu conheço várias, só na minha família tem algumas. Mas colocar Maria Aparecida e colocar ainda um sobrenome como Silva, muda muita coisa? Faça o seguinte teste, digita o seu nome na internet agora e veja quantas pessoas têm ali a idêntica grafia de prenome e sobrenome, ou seja, nome enquanto nome completo. Tá ok? Procurem lá. E aí, quando houver situações assim, você pode correr risco de ser confundido. Imagina ali uma ordem de prisão expedida contra o seu nome, só que não é contra você, né? Alguém que tem um nome igual. Outra situação, inclusão do nome de família do padrasto ou madrasta, havendo um motivo ponderável. Ela é possível também. Outra situação, acréscimo ao seu sobrenome do outro cônjuge por qualquer dos nubentes. Ou seja, nós podemos alterar por ocasião do casamento o nosso sobrenome, acrescentando do cônjuge. Eu falo isso enquanto homem. Poderia, da futura esposa, pegar ali o sobrenome e acrescentar, né, ao meu. Ou a mulher fazer a mesma coisa com o sobrenome do marido. Outra situação, renúncia pelo cônjuge no divórcio do nome de casado. Isso é muito comum. Quando casa, acrescenta o sobrenome. Quando descasa, a pessoa também não quer levar, né, aquela identificação. Mas às vezes é possível até manter, por uma questão ali de evitar, né, determinados conflitos de identidade. Bom, temos ainda mais algumas. Direito ao uso pelo filho do sobrenome do genitor ou genitora que o reconheceu. Aquela famosa história, né? A mãe a gente tem certeza porque viu sair o filho de dentro. E o pai, né? O exame de DNA diz que é fulano de tal. Aí, num contexto desse, como a certidão já foi feita, pode ser feito ali um acréscimo, né, do sobrenome de quem agora é o pai devidamente reconhecido. Outra situação. Direito ao uso pelo companheiro ou companheira do patronímico do seu companheiro ou companheira. Veja, hoje as relações estão diferentes. Muitas das vezes as pessoas acabam não utilizando-se da modalidade de casamento, mas vivem ali em união estável. E aí, num contexto de convivência longa e duradoura no âmbito de constituir família, o judiciário já entende ser possível também esta alteração. Na jurisprudência temos mais algumas. Substituição do prenome oficial pelo prenome de uso, tradução de nomes estrangeiros, retificação do nome e do sexo de pessoas transexuais e ainda exclusão do sobrenome paterno em virtude de abandono do filho pelo genitor. Gente, isso aqui é muito sério. A gente fala muitas vezes de alienação parental, mas imagine aqui numa situação de abandono.
total, né? Aqui num contexto desse, devido ao sofrimento causado, entre outras coisas, pode aí gerar também uma situação aí conflituosa que abriria, né, a possibilidade também de fazer essa exclusão do sobrenome, tá ok? Com isso a gente encerra então o nosso encontro de hoje e próximos pontos iremos trabalhar a questão de estado civil e também sobre domicílio dentro da esfera da personalidade, tá ok? Não deixem de ler o material de leitura complementar e nem de fazer as atividades de fixação. Dentre elas, temos aqui a atividade da elaboração da árvore genealógica, que eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa, para que no nosso próximo encontro, né, na aula do dia 6 de novembro, nós possamos aí debater um pouquinho sobre como foi essa busca e essa pesquisa, tá ok? Bons estudos a todos e um ótimo final de semana.